Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Chegamos à festa da Epifania do Senhor. É a festa litúrgica desse domingo 8 de janeiro. Epifania é a palavra grega epiphaino, quer dizer manifestar-se. O texto para esta festa religiosa é o conhecido dos Reis Magos. Vamos a ele, depois da reflexão. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo de Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isso que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e, ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. A estas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto surgir no céu ia à frente deles, até que parou no lugar onde se encontrava o menino. E, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam-no. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. É esta palavra, queridos irmãos, queridas irmãs, para este domingo da festa ou da solenidade da Epifania do Senhor, este ano, no domingo 8 de janeiro. Vamos lá. Magos. Os magos que vieram do Oriente para Jerusalém. A tradição, não há nenhum fundamento comprovadamente histórico, mas a tradição se consolidou desde os primeiros séculos do cristianismo de que esses três tinham lá os seus nomes: Melquior, Baltazar e Gaspar. Melquior, o mais idoso, cabelos brancos, já ancião. Baltazar, negro,
O outro jovem, bastante corado, estão a apontar para diferentes raças, etnias, regiões e culturas. Mais do que uma descrição de fatos históricos, o autor quer fazer uma teologia. Se epifania quer dizer manifestação, o Senhor se tornou manifesto ao mundo. E quem está à procura dele, do Senhor, encontra-o. Estes vieram do Oriente. Quem não o busca, mesmo tendo-o às portas, não o reconhece. É o caso de Herodes, e com ele toda a Jerusalém, como relata aqui o texto. A estrela é conhecida, a característica da presença forte da astronomia, ainda que fosse rudimentar, mas como forte influência na cultura oriental. Quando aparecia uma nova estrela, assim naquele tempo, era sinal de que um grande homem aparecera entre a humanidade. Vimos a sua estrela no Oriente, desde o Oriente. A estrela está no alto, nos céus, é evidente. Para encontrar o caminho do seu próprio futuro, o olhar é para o alto, lá onde Deus vive. É todo um jogo de simbologias e de teologias que se entrelaçam. Com efeito, vimos a sua estrela no Oriente e viemos homenageá-la. Ouvindo isto, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Este verbo, alarmado, foi traduzido assim. Outras Bíblias usam diferentes traduções, entretanto, sempre está no sentido de quem se encontra em grande agitação e forte inquietação, porque o rei dos judeus nasceu um rei. É uma ameaça ao poder de Herodes? É uma ameaça a toda a corte de Jerusalém com suas seguranças, aquele seu templo esplendoroso, toda aquela grandeza? Onde está? O verbo alarmado, aqui traduzido por alarmado, no emprego grego, por parte do evangelista, é a imagem, o verbo tarasso, em grego, que quer dizer o mar que se agita muito, um mar muito agitado. Quando queriam se referir a esta realidade, os autores, os literatos da época usavam o verbo empregado aqui para falar da condição de Herodes ao saber que um menino, um rei nascera. Não esqueçamos, Herodes era cruel. Tinha um medo aterrorizante de que alguém quisesse ocupar o seu lugar, apegado patologicamente ao poder. De fato, ele assassinara 2 filhos. Mandara matar porque temia que os filhos o depusessem do trono, mas também outros parentes, uns 10. E aí está o rei alarmado com um menino. O que pretende o evangelista dizer com tudo isso? De um lado, já enunciei, quem está à procura do Senhor, Deus se manifesta. Olha, eles saíram, assim que saíram de Jerusalém, enviados que foram por Herodes, ide procurar o menino. Sabe a distância de Jerusalém até Belém? 7 quilômetros. Hoje não há nem separação entre uma e outra, como se fosse uma cidade maior e uma cidade de sua periferia, Belém. Mas é toda uma grande metrópole.
Aquela época, 7 quilômetros. Herodes não foi até lá porque não o buscava e não o desejava. Os outros estrangeiros vieram de longe, de muitas raças, aí representando muitas raças e povos que estão à procura do Senhor, e o Senhor se deixa encontrar em linguagem de um bebê, frágil, pequeno, absolutamente impotente, mas Deus se deixa encontrar por estes meios, sem potências ou onipotências. Saíram de Jerusalém, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles. Ressurgiu, apareceu de novo. Jerusalém, por mais esplendorosa que pudesse ser, com aquele seu templo majestoso, não recebia a luz projetada da nova estrela. É a linguagem usual da época. Não se deixou iluminar pelos tempos novos chegados com o nascimento do Filho de Deus. Eles ofereceram, ao encontrarem-no, ouro, incenso, mirra. Ouro, as coroas à época eram de ouro. Reconhecer o rei. Um rei menino nos braços de uma mulher da Galileia, pobre. Num lugar que conhecemos, Belém, cidade também pobre. Sabemos onde foi o nascimento, em uma manjedoura. Pois bem, ouro para reconhecer sua realeza. Incenso, a expressão, simbologia por excelência para o ato litúrgico, o caráter sacerdotal do menino. E ouro, incenso e mirra. A mirra era o perfume, precioso naquele tempo, símbolo do amor. No livro do Cântico dos Cânticos, a mirra é a expressão rica daquela linguagem dos afetos e da ternura. Símbolo do amor de Deus, revelado naquela criança, o menino Jesus, reconhecido por aqueles estrangeiros, os magos. Querido irmão, querida irmã, estamos aqui para a segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim, vamos orar. Queira se colocar numa condição pessoal, física, que favoreça o recolhimento. Porque agora queremos falar ao Senhor Jesus e especialmente ouvi-lo. Ponhamo-nos, pois, numa condição humilde de quem quer acolher a sua pessoa, a de Jesus Cristo. Revelada no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, o texto dos magos. Queira respirar profundamente uma vez, sentindo o movimento do ar que pelas narinas chega à nossa garganta e desde a garganta vai aos pulmões e os infla. É todo um movimento biofísico, parecendo mais uma dinâmica biológica, uma dinâmica viva, mas de natureza apenas biológica. Mas é com este corpo, com esse dinamismo biológico que podemos orar. Não temos outro, é o melhor. Sinta os pulmões inflar-se da força
do oxigênio que recebe com gratuidade. É gratidão da natureza, é bondade, ou é melhor, é generosidade da natureza e do seu Criador. Profundamente uma vez. Respire profundamente uma segunda vez. Os olhos fechados ajudam à concentração. E agora vamos invocar o Espírito Santo. Que Ele venha orar conosco, dado que participa da nossa própria vida, desde o nosso batismo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi explicado na primeira parte o texto, ainda que em breves minutos. Vamos tentar imaginar aqueles magos ou personagens atravessando regiões inóspitas. A tradição diz que eram também reis. Talvez possam contar com colaboradores, animais, camelos ou dromedários capazes de fazer longas travessias em regiões desérticas. E lá eles vão. Os olhos fixos no céu, observando o movimento da estrela, que para aquele tempo significava muito mais do que um astro. Era um novo horizonte que se abria para eles na sua história, eles e seus povos. Vamos imaginá-los chegando em Jerusalém, talvez recebidos pelo rei de Jerusalém, Herodes, toda aquela pompa. E a pergunta: onde está ele? Viemos homenageá-lo. Poderíamos até imaginar aquele homem cruel, Herodes, assassino dos seus próprios parentes e filhos, com medo de perder o poder, angustiado, alarmado, profundamente agitado. Será que alguém vai tomar o meu trono? Todo aquele conjunto de estratagemas vão, vejam, informem-me. A intenção é outra, sabemos. Mas nós queremos fixar nosso olhar sobre aqueles que estão em busca dos sinais de Deus. A caminho de Belém, 7 quilômetros. O percurso é breve. A estrela, mais do que um conjunto, meus caros, de astronomia, há uma teologia de fundo. Ei-los que parecem reconhecer-se guiados por Deus, porque se alegraram. É a primeira vez que o evangelista fala de alegria no seu evangelho. Estão eles, seguindo a estrela. O lugar é humilde, muito humilde para aqueles homens. Magos era também associado com sábios e sabedoria. Curvam-se ante uma criança. Difícil saber como está a criança. Se dorme, mas poucos dias. Tudo é pobreza. Mas eles conseguem reconhecer e se ajoelham. Percebem que Deus se fizera vizinho. Sua busca não fora vã. Experimentam uma alegria até então nunca conhecida. 3
um idoso, outro negro, outro jovem. Retratos de etnias e de culturas, de esperanças e experiências, de buscas e de encontros. É a imagem da humanidade, no que tem de nobre e no que tem de pobre. Lá estão eles, podemos até vê-los, imaginá-los, ajoelhados, e a mãe com a sua criança, a sorrir também ela, provavelmente. Como fazem as mães hoje quando apresentam seus recém-nascidos a outros. Sorriem, contemplam, e ela os admira, porque o encontraram e se alegram. Podemos até observar, meus caros, criar as imagens, abrindo seus tesouros, assim relata o evangelista. Tesouro é aquilo que de mais rico temos, aquilo que de mais precioso conservamos, é aquilo que de mais nobre mantemos com as forças, com a inteligência e com os afetos. E oferecem ouro. Nós poderíamos imaginar o ouro, o metal precioso de grande valor monetário. O evangelista quer dizer outra coisa. Reconhecem naquele menino o modo de Deus manifestar a sua realeza. Incenso. O incenso faz-nos lembrar as liturgias, aquele cheiro característico, a solenidade ritual. Mas tem mais. O incenso significa ainda mais. É o sinal de que eu quero oferecer a Deus a linguagem mais sublime da minha própria disposição a adorar e a acolher. Mirra, muito usado no material para os perfumes no tempo de Jesus, como se fosse um bálsamo ou outros materiais para os grandes perfumes que empregamos hoje. Quem se perfuma irradia o odor da sua presença. E eles querem oferecer o melhor dos seus perfumes para que o Senhor os acolha. Uma vez que o reconhecem, símbolo do amor, o perfume. Uma vez que o reconhecem como o Rei dos Judeus, mas mais que isso, dado que se curvam e se ajoelham, o Filho de Deus. Agora vamos nós nos colocar lá. Talvez eu seja Melquior, idoso, experiente, sincero, honesto, sábio, experimentado. Ou o negro, negritude hoje, tantos desapreços, tantos preconceitos, tantas rejeições, mas também vencedor. Minhas dores, meus sentimentos, oferecendo o meu culto. Talvez eu me pareça com o outro. Gaspar, jovem. Mas é bem possível que eu me diferencie deles. Talvez haja um pouco de Herodes em mim. Pouco interesse, desinteresse até. O Senhor se faz próximo a mim e eu não me movo para buscá-lo, para procurá-lo e nem para encontrá-lo. E então agora eu estou iniciando um novo ano, 2023. Talvez eu possa dizer ao Senhor,
como que se estivesse ajoelhado diante dele. Não tenho a grandeza de Melquior, de Baltazar ou de Gaspar, mas também não sou tão mau quanto Herodes ou toda a Jerusalém. Mas é bem possível que eu não tenha procurado o Senhor no ano que passou, um ano difícil. Talvez eu tenha estado tão ocupado que não tive tempo para Ele. Os magos se moveram. O que eu vou falar ao Senhor, criança, ao Deus criança, que está nos braços de sua mãe e que se fez visível entre nós? Agora é a hora da minha oração, é a hora de eu falar ao Senhor, quem sabe ajoelhado como os magos. Ou, se me custa muito, talvez eu precise me despojar dos traços de Herodes, que sorrateiramente andam comigo. É hora da minha palavra orante.